Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise. Hoje temos um tema literalmente vital: a incrível sinergia entre a nutrição, o movimento e a redução do stress. As fontes que vamos explorar mostram-nos algo muito claro: a saúde a longo prazo não tem cá soluções mágicas. É tudo uma questão de hábitos reais e sustentáveis. Então, vamos lá perceber como é que o nosso corpo funciona como um todo quando unimos estas três peças do puzzle. O nosso roteiro de hoje é super direto. Primeiro, olhamos para o paradoxo da vida moderna. Depois, na nutrição, fazemos um regresso ao básico. A seguir, exploramos o poder do movimento e, por fim, vemos exatamente como dar o primeiro passo. Tudo com base na ciência e com passos super práticos. Ponto número 1. O paradoxo da vida moderna. Para percebermos onde estamos, temos mesmo de olhar para o que mudou nas últimas gerações. E aqui deparamos com uma questão fascinante. Se hoje temos tanta informação sobre saúde à distância de um clique, por que é que a obesidade e o stress crónico estão a bater recordes? É um contrassenso, não acham? A verdade é que a equação algures falhou redondamente. E o Dr. Drauzio Varela toca exatamente na ferida. Ele lembra-nos que os nossos avós e bisavós comiam pratos pesadíssimos. Mas havia um detalhe: eles passavam o dia a trabalhar no campo, a andar a pé, e queimavam aquilo tudo. Hoje, nós mantemos essas calorias todas, mas passamos a vida sentados em frente a ecrãs, de forma totalmente sedentária. A balança entre o que entra e o que sai, pura e simplesmente, quebrou. É precisamente isto que alimenta a atual epidemia de obesidade, algo bem visível nos dados demográficos citados no material que estamos a analisar, como os do IBGE. A nutricionista a doutora Sónia Tucunduva acrescenta um ponto interessante. A nossa rotina é tão apressada que as famílias acabam por recorrer constantemente a refeições pré-feitas e ultraprocessadas. A falta de tempo literalmente engoliu a nossa qualidade de vida. Isso leva-nos à seção 2, nutrição, o regresso ao básico. Chegou a hora de esquecer as dietas da moda, que só nos deixam confusos, e ver o que a ciência realmente nos diz. Há um mito muito engraçado de que comer carne vermelha nos deixa agressivos porque o animal terá morrido estressado. A doutora Sónia Tucunduva desmonta isto com uma ironia brilhante, dizendo que se uma cenoura for arrancada viva da terra e atirada para o frigorífico, bem, também devia estar muito estressada. Brincadeiras à parte, a mensagem aqui é que não precisamos de diabolizar a carne. As fontes confirmam que ela é fundamental, por exemplo, para prevenir anemias, especialmente em crianças, grávidas e idosos. O verdadeiro segredo não está em proibir a carne, mas sim nas escolhas. O truque? Cortar a gordura visível, como aquele rebordo amarelo da picanha, optar por cortes mais magros e evitar ao máximo as frituras. Simples e super eficaz. Agora, preparem-se para este dado que é assustador. Estudos indicam que uma família pequena pode chegar a usar 5 a 6 garrafas de óleo de cozinha num só mês. E para pormos isto em perspectiva, um único grama de óleo tem 9 calorias, enquanto o açúcar tem apenas 4. Ou seja, aquele fiozinho extra de óleo na panela é um sabotador silencioso que destrói qualquer dieta. Então, o que fazemos? Esta tabela mostra-nos que mudar a forma como cozinhamos é o que faz toda a diferença. A fritura profunda, especialmente se reutilizarmos o óleo, cria uma substância chamada acroleína, que é terrível para a mucosa do nosso estômago. A alternativa inteligente? Usar panelas antiaderentes, tirar partido do micro-ondas ou do forno e, claro, reservar o azeite para temperar as saladas a frio. No fundo, a solução é tão familiar como o prato da nossa infância. Arroz e feijão, uma carne magra, salada fresca, uns legumes cozidos e fruta para sobremesa. É isto. Sem restrições malutas, conseguimos o equilíbrio perfeito de proteínas, fibras e vitaminas. A natureza já fez o trabalho difícil por nós. Avançamos para a secção 3, o poder do movimento. Vamos ver como a atividade física é o antídoto perfeito para aquele estilo de vida sedentário de que falámos há pouco. Para começar, pensem no stress. Ele é, no fundo, um alarme natural do corpo para nos proteger de perigos. O problema é quando esse alarme nunca se desliga e ficamos inundados em cortisol e adrenalina no nosso dia-a-dia. Ora, as fontes explicam que o movimento é a chave para baixar estes níveis tóxicos, libertando simultaneamente endorfinas, serotonina e dopamina. É basicamente um banho de química boa para o nosso cérebro. E no corpo, o exercício atua como uma autêntica armadura física. Literalmente. Ele fortalece ossos e articulações, o que previne coisas como a osteoporose. Além disso, reforça o nosso sistema imunitário e baixa drasticamente o risco de doenças cardiovasculares e até de vários tipos de cancro. Incrível, não é? Mas não se fica por aqui. O exercício é também um escudo mental super potente. Ao melhorar a circulação sanguínea no cérebro, ajuda imenso a combater a ansiedade e a depressão. E reparem nisto, melhora a memória, ajuda os estudantes na aprendizagem e é o bilhete dourado para conseguir aquele sono profundo e reparador que tanta falta nos faz.
Para completar, ganhar e manter massa muscular transforma o nosso corpo num autêntico motor metabólico. Um motor que gasta muito mais energia de forma natural, ajudando a controlar o açúcar no sangue, o que previne a diabetes tipo 2 e, claro, ajuda a derreter aquela perigosa gordura visceral que se acumula à volta da cintura e dos órgãos. Esta tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, excesso de óleo e uma vida sedentária resultam em gordura visceral e níveis de cortisol lá em cima. Do outro, comida natural e movimento diário traduzem-se em músculos fortes e altos níveis de endorfinas que estabilizam a mente. É uma relação direta de causa e efeito. As nossas escolhas diárias ditam a resposta do nosso corpo. Secção 4. Dar o primeiro passo. A ciência está clara, por isso vamos ver como aplicar isto no dia-a-dia, de forma prática e segura. A pior coisa que podemos fazer é tentar mudar tudo de um dia para o outro. A chave para largar o sedentarismo é a consistência. O primeiro passo ideal? Fazer uma avaliação médica, claro. O segundo? Começar com atividades leves e agradáveis ao ar livre. Uma boa caminhada de 30 a 60 minutos, 2 dias por semana, é excelente para começar. E depois, o terceiro passo, é só ir aumentando essa frequência gradualmente para 3 a 5 dias. O foco inicial é apenas criar o hábito. Claro que é essencial ter precauções. Temos de ouvir os sinais do nosso corpo. Se sentiram dor no peito, tonturas ou extrema falta de ar, parem imediatamente e procurem ajuda médica. Além disso, situações específicas como baixo peso muito acentuado ou tensão arterial alta descontrolada precisam sempre do aval de um médico antes de suarem a camisola. A segurança tem de estar sempre em primeiro lugar. E com isto terminamos a nossa exploração. Vimos as causas, derrubamos mitos e agora temos as ferramentas nas nossas mãos. A verdadeira questão é, olhando para a vossa rotina de hoje, de forma muito sincera, qual é a pequena mudança imediata que vão fazer? Será deitar menos óleo na frigideira? Ou talvez trocar 10 minutos de sofá por uma curta caminhada? A grande transformação começa sem dúvida num simples passo. Muito obrigado por acompanharem esta análise e até à próxima.